Oi, gente! Tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o absolutismo, né? O absolutismo, que foi um período importante, que aconteceu durante um período importante da história, né? Foi um sistema político administrativo, aconteceu principalmente na Europa, né? Entre os séculos XVI até o século XVIII, onde os reis, os soberanos, eles centralizavam o poder nas mãos deles. Então, eles constituíam dos três poderes que hoje a gente já tem separado, né? Legislativo, judiciário e executivo. Então, nesse período do absolutismo, quem concentrava todo o poder era o rei, era o soberano. Então, ele que comandava tudo. Ele que criava as moedas, ele que criava o sistema, enfim, o sistema econômico, ele que criava os portos, as estradas, todos os meios de fazer a comercialização. Ele tinha uma ligação muito forte com a igreja. Então, a igreja era um elo de ligação principal da nobreza. Então, a gente tinha o soberano e tinha a igreja ali pau a pau no seu sistema, no sistema político em geral. Esse absolutismo, ele acontecia porque os reis, como eles tinham poder, tanto financeiro quanto social, porque ele também, ele também demonstrava, através de atitudes, né, o poder dele ameaçando a população, o restante da população. Então, ele conseguia constituir o poder único para ele, o poder centralizado em suas mãos. Esses reis, esses soberanos, eles tinham o controle de tudo o que precisava. Então, ali não existia Constituição ainda, não tinha leis. Então, ele que fazia as próprias leis. Eles que executavam o que eles tinham que de imaginar, né? O que eles imaginavam, eles executavam como se fossem realmente o soberano, como se fosse realmente o superior, e naquele período ele era, né? Tanto é que a gente está falando aí de muitos séculos atrás, entre século XVI e XVII, 1700, 1800. Esse período, para a população, muita gente fala muitos historiadores falam que foi um período de muito sofrimento para a burguesia e para a população em geral. Então, já que eu falei da burguesia, vamos falar como que estava focado, como que era firmado a sociedade, né? A famosa pirâmide da sociedade desse período. Então, a sociedade no absolutismo, ela era constituída da seguinte forma: em primeiro lugar, o clero. Quem compunha o clero? Toda a igreja, principalmente nesse período, a igreja católica. Então, papas, padres, monges. Esse era o primeiro no topo da pirâmide de sociedade do período do absolutismo. No meio da pirâmide, a gente tinha nobreza, então os reis, os príncipes, as rainhas. E embaixo da pirâmide, lá na base da pirâmide, a gente tinha a burguesia e o restante da população. Então, o que é essa burguesia? O que esses operários, esses proletariados, eles faziam? Eles tinham que trabalhar e pagar impostos. Esses impostos eram pagos a quem? Ao rei. O rei também dividia e pagava os impostos para a igreja. Então, eu já falei em vídeos anteriores que a igreja católica, nesse período, ela era uma instituição mesmo, e constituía também de uma instituição financeira. Então, a Igreja Católica, ela tinha um elo muito forte com o clero, o clero tinha um elo muito forte com a nobreza, com os soberanos. Para concentrar o poder nas mãos deles, os reis, eles tiveram que constituir como se fosse indústrias ou empresas e também exércitos particulares, para não deixar, né, o reinado, aquele local, aquele território onde ele vivia, nas mãos de outras pessoas, para que não tivesse também nenhum ataque a ele. Então, para isso, ele criava-se seu próprio exército. Esse rei, esse soberano, o objetivo principal dele era a centralização de poder na mão dele. Ele criar a lei, ele executar a lei, ele julgar quem ele achava que era necessário ser julgado.
Os principais reinos absolutistas europeus foram Espanha, França e Inglaterra. Como influenciadores desse período, a gente tem Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro chamado Príncipe, onde ele falava o seguinte, uma frase muito comum que todo mundo usa, mas que não sabe de onde veio, né? Que os fins justificam os meios. Por quê? Na visão de Maquiavel, o rei, ele tinha o poder para tudo. Ele acreditava que era preciso separar, inclusive, a Igreja Católica, né, a igreja da política, para o rei ele mandar em tudo. Essa frase, quando ele falou essa frase, ele queria justificar o seguinte, ele queria falar o seguinte, que independente do que acontecesse durante o percurso, durante o caminho, lá no final o rei iria ter razão. Né? Então, os fins justificam os meios. Por quê? Porque por mais que aconteça coisas negativas, lá no final do caminho, lá no final onde você quer chegar, o rei iria estar certo de acordo com aquilo que ele tinha falado. Outra pessoa importante desse período do absolutismo foi Thomas Hobbes. Ele escreveu um livro chamado Leviatã, onde nesse livro ele falava que o homem era um ser violento. E ele achava que o rei, sim, o rei era onipotente, o rei era o ser superior que a gente tinha. Então, esse período todo do absolutismo, ele, para muitos, ficaram conhecido como período das trevas também, que foi onde as pessoas andavam muito, igual eu expliquei já no vídeo do Iluminismo, expliquei também para vocês que as pessoas não tinham muito domínio do que elas tinham que fazer, elas tinham muito medo, elas não usavam sabedoria. O absolutismo ele só terminou quando surgiu o iluminismo na França. Aí os franceses, a partir do iluminismo, eles criaram a Revolução Francesa com aquele slogan, né, liberdade, igualdade, fraternidade, onde as pessoas começaram a clarear seus pensamentos e agir por conta própria. Então, até o absolutismo, a história a gente fala que viveu o antigo regime. Aí, depois disso, surgiram, então, esses outros nomes que a gente tem de sistemas, né? O absolutismo, então, ele durou até o século XVIII e depois do século XVIII a gente inicia uma nova fase na história. Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma matéria bem tranquila, porém necessária, muito cobrada em vestibular. Então, espero que vocês vejam, que vocês gostem e não deixe de dar seu like, de curtir o vídeo para eu conseguir ir postando cada vez mais para vocês, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.